E senhores deputados, o país sabe que teve 7 anos de imigração descontrolada, 7 anos de porta escancarada em que o número de imigrantes aumentou em mais de 1 milhão, quadruplicou de 4% para 15% da população do país. 7 anos de governação socialista que extinguiu o CEF em morte lenta, deixou entrar sem controlos de segurança e acumulou centenas de milhares de processos pendentes e tantas vidas em suspenso. 7 anos que deixaram o país vulnerável, sem polícia de fronteiras, sem serviços públicos preparados, sem habitação e com políticas de integração em colapso. 7 anos em que aumentou a quantidade, mas mudou também a natureza da nossa imigração. Parte significativa já não veio de países lusófonos, não partilha a nossa língua, nem a mesma religião ou raízes culturais. Sem isso, e sem comunidades já cá estabelecidas, a integração desses é muito mais difícil. 7 anos em que Portugal foi sujeito à maior transformação demográfica da sua história recente. E, pasme-se, sendo deixado totalmente impreparado para esse choque. 7 anos de política de imigração socialista que foram uma enorme irresponsabilidade, que trouxe grande desumanidade a quem chegou e gerou intranquilidade para quem cá vivia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta irresponsabilidade de alguns anos vai ter efeitos durante décadas. Mas Portugal não pode esperar e nós não esperamos. Já há 1 ano que o nosso governo começou a mudar drasticamente a política de imigração. Em 1 ano fechámos a porta escancarada. Ao acabarmos com a manifestação de interesse, diminuiu em 60% o número de pedidos de residência em Portugal. Em um ano, controlámos registros criminais e dados biométricos de 400 mil pessoas que antes ninguém sabia quem eram, onde estavam e o que faziam. Com elevada exigência, resolvemos as pendências de manifestações de interesse, rejeitando metade dos pedidos, mas permitindo que a outra metade, que cumpre as regras portuguesas, tenha finalmente a dignidade de ter a sua documentação. E aos 40 mil que não as cumprem, está a ser dada ordem de saída do país. Em 1 ano, colocámos cerca de 300 mediadores nas escolas para ajudar a integração dos alunos estrangeiros. E fizemos ainda mais, numa nova política de imigração, de há 1 ano, de regulação firme e integração humanista. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, foi também isto, foi também sobre a imigração que os portugueses se pronunciaram nas últimas eleições. Com o seu voto, castigaram a irresponsabilidade da imigração descontrolada do passado e condenaram quem queria o regresso das portas escancaradas. Mas, com o seu voto, os portugueses também disseram que não querem as portas todas fechadas. Os portugueses não escolheram o ódio, nem escolheram a remigração massiva. Nestas eleições, com o seu voto, os portugueses deram uma maioria maior à nossa mudança de política de imigração, regulada, firme e humanista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, registamos com agrado as recentes, vamos lá ver se duradouras, aproximações de vários partidos da oposição à nova mudança de política de imigração. E queremos corresponder nos meses que vêm, com a mesma vontade e humildade para dialogar e construir soluções. E assim convocamos todos para criarmos em conjunto essa política de imigração regulada e humanista. Assenta em 8 princípios. Primeiro, não há um ranking moral, não há uma ordenação de valor entre vidas humanas. A dignidade de toda a vida humana é a base do nosso projeto constitucional. Mas segundo, há diferenças entre direitos, entre pessoas.
entre portugueses e estrangeiros, entre residentes e não residentes, entre imigrantes lusófonos e mais qualificados e os demais. A nossa Constituição estabelece diferenças nos direitos políticos e autoriza em outros direitos. Terceiro, cada comunidade política tem mesmo o direito de decidir quem pode ou não entrar e se fixar no seu território. Mas, quarto, não faz sentido fechar todas as portas, nem expulsar todos os que cá estão. Há deveres internacionais e morais de acolher quem foge de guerras, de catástrofes e de perseguição política. Há deveres de reciprocidade com o acolhimento que os nossos compatriotas receberam quando emigraram para o estrangeiro. E em certas fases e condições da economia, há vantagem em certas aberturas para trabalhar e para estudar. Saibamos, lembremos-nos que vários setores críticos da nossa economia parariam amanhã sem trabalhadores estrangeiros, da construção de casas à produção agrícola, dos serviços turísticos ao cuidado às pessoas mais dependentes. Quinto, a integração digna é um direito de quem reside aqui legalmente. Mas, sexto, também lhe impõe deveres. Os imigrantes têm de respeitar as nossas regras e os nossos valores constitucionais, a começar pela igualdade e a dignidade das mulheres e das crianças. E quem não cumprir esses deveres, nem aceitar as nossas regras, tem de ter consequências e essas incluem o afastamento do país. Sétimo, é preciso assumir que um crescimento tão grande e tão rápido da imigração naqueles 7 anos coloca em causa a coesão social do país e a capacidade de integrarmos dignamente quem chegou. É preciso assumir isso e é preciso agir. Oitavo, é preciso agir, mas não mentir. Os políticos não podem ser multiplicadores de notícias falsas sobre imigrantes. Não podem dar ecos a associações com generalizados aumentos de criminalidade ou parasitismo de prestações sociais que não têm fundamento na estatística nem na realidade. Mas os políticos também não podem ficar cegos, fechados numa torre de marfim, a negar a intranquilidade que os portugueses compreensivelmente sentem perante a maior transformação populacional que viram nas suas vidas, nas suas escolas e nas suas ruas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa responsabilidade é agir. Continuar a agir com a mudança que iniciámos há um ano na política de imigração. Por isso, este novo governo, tal como o nosso anterior governo, tem que continuar a fazer mais, propor ao Parlamento fazer mais e esperar que o Parlamento também queira fazer mais. Por isso, vamos criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, uma verdadeira polícia de fronteiras na PSP, se o Parlamento aceitar ou quer ficar sem polícia de fronteiras. Queremos e temos que limitar certos fluxos migratórios. O reagrupamento familiar e os pedidos de CPLP feitos em território nacional devem ser contidos à capacidade de integração do país. Propomos restringir os vistos de procura de trabalho apenas para os candidatos com elevadas qualificações. E vamos, se o Parlamento assim quiser, mudar a lei da nacionalidade, aumentar os prazos mínimos e as exigências para a obtenção de cidadania para moderar o efeito de chamada e valorizar efetivamente quem pertence à comunidade nacional. Vamos, se o Parlamento, que com exceção creio que da IEL nunca falou nos seus partidos da oposição em alargar prazos mínimos, agora descobriram alguns, se o Parlamento quiser restringir e atualizar a lei da nacionalidade, vamos atualizar a lei da nacionalidade. Queremos um novo regime mais rápido e eficaz de retorno de imigrantes em situação ilegal e concluir a construção dos dois centros de instalação temporária
em curso para que funcione mesmo o afastamento de quem viola as nossas regras. A imigração para trabalhar deve implicar corresponsabilização dos empregadores pela integração dos trabalhadores que para eles produzem. Vamos acabar a segunda parte das centenas de milhares de dependências que nos deixaram, sempre com a mesma exigência de quem tem estado a controlar aqueles que nunca antes tinham sido controlados na chegada a Portugal. Temos que reforçar as medidas de integração nas escolas, a apoiar os alunos estrangeiros. Com certeza, apoiamos sempre todas as vidas humanas. Não pomos uns contra os outros, defendemos todos, porque toda a vida humana é um valor sagrado na nossa Constituição. Temos que reforçar as medidas de integração nas escolas, nos serviços públicos e na aprendizagem da língua portuguesa. E reforçar a fiscalização pelas polícias, nas fronteiras de entrada e dentro do território nacional, das lojas aos campos, dos restaurantes aos transportadores de pessoas e da entrega de comida. Este é o caminho de uma imigração com regulação firme e integração humanista. Este é o caminho que nós prometemos aos portugueses, que temos vindo a entregar aos portugueses e que eles escolheram mais do que qualquer outro caminho. É isso que vos propomos agora, com humildade e diálogo, esperando contar com o vosso apoio, diálogo e espírito de compromisso para o cumprir. Porque este caminho é o melhor caminho para todos, portugueses e estrangeiros. É o melhor caminho para Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 6 pedidos de esclarecimento. Informará a mesa, por favor, como quer responder. Em grupos de 3. Portanto, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Ministro, queria começar por evidenciar o óbvio. Se há alguns anos este hemiciclo, todos os partidos viam este assunto como acessório, hoje a imigração é uma preocupação central e esse paradigma foi definitivamente alterado pelo Chega, que nunca desistiu de o trazer a debate. O Governo parece ter assumido de uma vez por todas o problema da imigração descontrolada, mas apresenta ainda algumas medidas pouco concretizadas, como é o caso, por exemplo, da aquisição ou perda de nacionalidade. Está na hora de procurarmos uma abordagem séria e robusta a esta pesada herança que o socialismo nos deixou. Precisamos de chão comum e o melhor ponto de partida, senhores deputados, será a suspensão do reagrupamento familiar. Façam um exercício comigo. Imaginem que, do 1,5 milhão de imigrantes legais em Portugal, metade pede o reagrupamento familiar para o seu cônjuge e para 2 filhos. Isto resultaria na vinda de mais de 2 milhões de imigrantes para território nacional, a juntar aos que já cá estão, prefaz um total de 3 milhões e meio, 35% de imigrantes num país de 10 milhões. 3 milhões e meio a usufruir do nosso Sistema Nacional de Saúde, 3 milhões e meio a pressionar os nossos estabelecimentos de ensino, um mercado da habitação a usufruir da nossa segurança social e a pôr à prova as nossas forças de segurança. A minha pergunta, Sr. Ministro, é se a AD vai ler as entrelinhas destes resultados eleitorais e perceber que os portugueses não querem mais portas escancaradas, que não querem a nacionalidade a ser oferecida como um brinde no ovo Kinder e reverter a bandalheira em que a esquerda deixou o nosso país avançando com esta suspensão. E já agora, Sr. Ministro, nós é que registramos com agrado a aproximação do PSD ao Chega em matéria de imigração. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro. A imigração nunca foi um tema acessório para o CDS e neste Parlamento sempre levantámos esta questão com uma exigência muito grande
quer na lei de estrangeiros, quer na lei da nacionalidade, quer na lei do asilo. Exatamente os 3 instrumentos que neste momento é fundamental rever e é fundamental atualizar. O país não aguenta esta imigração. Não há outra maneira de o dizer. E, infelizmente, as pessoas aperceberam-se disso antes dos responsáveis políticos, ao tempo o Partido Socialista, se terem apercebido. E agora temos que lidar com uma realidade que é preciso dizer a verdade, que se estivéssemos no governo nunca tinha existido, porque nunca teríamos permitido que a imigração que existe neste momento tivesse chegado a este estado. Mas uma vez que chegou, por irresponsabilidade do Partido Socialista e de quem o apoiou, é preciso resolver. E para resolver, a nacionalidade não pode ser atribuída como é atribuída, o reagrupamento familiar não pode ser feito como é feito e o asilo não pode ser concedido como é concedido. E por isso há 3 questões fundamentais que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, e que têm de ser resolvidas imediatamente. É possível ter uma política de estrangeiros eficaz e uma política de reversão da atual situação de imigração sem uma polícia de fronteiras? A nossa convicção é de que não é possível. E também não é possível voltar ao CEF. E por isso a discussão que tem de ser feita é qual é a melhor solução. E só estará do lado do combate à imigração ilegal quem estiver do lado da construção de uma solução para este problema. Segunda questão, efeito chamada. Neste momento, os anúncios que antigamente havia para a facilidade de entrar em Portugal e para a facilidade de obter nacionalidade portuguesa, neste momento são anúncios a dizer: atenção, Portugal vai mudar as regras, isto vai acabar tudo. Façam rápido. E, portanto, o que nós temos que impedir é que aqueles oportunistas que neste momento ainda querem aproveitar o facilitismo do Partido Socialista o façam. Como é que o Governo pretende impedir este oportunismo e este efeito chamada? Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passarmos ao pedido de esclarecimento seguinte, a mesa informa que entrou tardiamente, por dificuldade técnica da Sra. Deputada Joana Mortágua, em contacto com a mesa, um pedido de esclarecimento do Bloco de Esquerda. Portanto, passam a ser 7 pedidos de esclarecimento. Imagino que o Sr. Ministro queira responder 3, 4. Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a política de imigração, hoje em dia, para todos os partidos, é o alfa e o ômega da política. A propósito de tudo se fala de imigração, a propósito de tudo se nega as consequências da imigração. Uns converteram-se à política de imigração corajosa e cumpridora iniciada no governo anterior. Estamos num Estado de Direito. Há regras, houve regras e o Governo, com coragem, estabeleceu um novo enquadramento e assumiu, com responsabilidade, com humanidade, tomar conta de um assunto que tinha sido negligenciado durante anos para poder assumir, com coragem, como dizia, aquilo que era um dos principais problemas que nós tínhamos. E repare-se nos números, denunciados pelo anterior Governo, nunca antes assumidos. 400.000 pendências, depois corrigidas para 440.000, 1.600.000 imigrantes em Portugal. Ninguém tinha a noção da dimensão do dano que isto causava à sociedade, à economia, a toda esta situação. Uns por negligência, outros porque em cada lado encontravam, em cada um polícia, debaixo de uma pedra, encontrava um bandido. Foi preciso que o Governo assumisse com coragem, planeadamente, cumprindo escritoriosamente o seu calendário para assumir esta política e esta estratégia. A questão hoje define-se em 3 dimensões, Sr. Ministro. Como disse, e nós concordamos, regular a imigração que há de entrar, dando-lhe e exigindo maiores qualificações, mas sem esquecer que a precisamos para todas as tarefas que nós não conseguimos encontrar emprego em Portugal para os portugueses não a querem fazer. A questão do retorno, que é importante referir e é importante realçar como é que se vai concretizar, quer aquela daqueles que estavam em situação ilegal, manifesto e criminoso quase, e na situação daqueles que não tinham qualquer tipo de
movimento sequer legal. E, em terceiro lugar, como é que vamos fazer o reagrupamento familiar? Essa é, porventura, a situação mais difícil com que nós temos que agir neste quadro. Sr. Ministro, a questão que hoje está aqui em causa é como é que nós vamos conseguir, de uma vez também aqui, cumprir aquilo que no passado foi esquecido ou que, por outros, que tentaram assumir no discurso, mas nunca foram capazes. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. António Rodrigues, João Almeida e Vanessa Barata, muito obrigado pelas vossas questões. Senhores deputados António Rodrigues e João Almeida, é uma questão de poucos dias, semanas, para conhecerem os detalhes das propostas legislativas do Governo sobre vários dos pontos que aqui colocaram em consta do programa do Governo. No resto, concordo com a vossa avaliação. Quanto à senhora deputada Vanessa Barata, tenho ouvido a repetição contínua de notícias falsas. Agora acabou de acrescentar mais 1 milhão de imigrantes a virem em reagrupamento familiar. Tem uma taxa de inflação inacreditável. Se pagarem impostos o país fica rico. Mas os senhores lembram-me, com essa taxa de invenção e mentira e, sobretudo, de discurso raivoso, lembram-me bolas de sabão. Eu explico. Vê-se, são atrativas, toca-se, rebenta e não há nada. Eu explico. Quando o Governo, este Primeiro-Ministro, há 1 ano, fechou a maior porta escancarada, reduzindo 60% os pedidos de residência, o que é que fez o Chega? Nada. Quando este Governo disse temos que resolver e controlar aqueles 440 mil que cá estão sem sabermos quem são, o que fazem e onde estão, o líder do Chega e o seu partido disse que era contra essa resolução. Ora, pois, se nós ficássemos como os senhores queriam, continuávamos sem saber quem são, o que fazem e onde estão, sem controlar nenhum destes 440 mil. Os senhores falaram, mas depois de controlar nada. Quando nós propusemos a criação de uma polícia de fronteiras, os senhores que falam muito sobre fiscalização, quando chegou o momento de votar, votaram contra nada. Quando nós propusemos acelerar o regime de retorno daqueles que são encontrados em situação ilegal, os senhores votaram contra e, portanto, controle de imigração com o Chega, nada. Quando nós fomos a eleições e tínhamos nós no programa eleitoral a limitação do reagrupamento familiar, o Chega tinha no seu programa eleitoral nada. Portanto, controle do reagrupamento familiar é uma nova paixão toda baseada numa notícia falsa que os senhores andam a manipular. Deveriam, usando a linguagem do Chega, ter vergonha de instrumentalizar e manipular e degradar o debate e a vida das pessoas. Quando nós, e depois a ele, propusemos encurtar o período mínimo, alargar o período mínimo para a obtenção da residência, os senhores no programa eleitoral tinham nada. E, portanto, os senhores falam, mas são como uma bola de sabão, só querem raiva a espumar para instrumentalizar o ódio e o confronto, mas controlo de imigração, nada. O Governo informou a mesa de que o Sr. Ministro da Presidência responderá aos 4 pedidos de esclarecimento que tem 2 a 2. Portanto, para o próximo pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro. O que o Governo aqui traz em matéria de imigração diz muito do que une PSD, CDS e Chega. O reagrupamento familiar é um direito fundamental no respeito pelos direitos humanos e é um elemento central de um processo de integração social bem-sucedido. Há famílias com crianças que residem em Portugal com dificuldades no acesso à educação, à saúde, porque estão em situação irregular. O Governo entende que um trabalhador estrangeiro que esteja a trabalhar e tenha cá a sua família deve ver os seus filhos serem expulsos, ou que um imigrante que venha trabalhar para Portugal deve ser privado da relação com o cônjuge e os filhos.
É espantoso que diga que a atribuição de nacionalidade deve pressupor a ligação ao país, quando PSD e CDS apoiaram a aquisição fraudulenta da nacionalidade portuguesa por parte de dezenas de milhares de descendentes de judeus sefarditas expulsos no século XVI. Deve haver critérios sérios para a aquisição de nacionalidade, mas há também limites para a hipocrisia do Governo. É um escândalo que se vende a autorização de residência ao abrigo dos vistos gold, com a prerrogativa de, ao fim de 5 anos, poderem requerer a nacionalidade. A diferença é que estes imigrantes são mais endinheirados. Nem uma palavra para o combate ao tráfico de seres humanos e à exploração de mão de obra sem direitos. Não reforça as medidas para pôr a AIMA a funcionar e proceder à regularização da situação de milhares de imigrantes que cá estão, que trabalham honradamente, incluídos os que aguardam há muito o reagrupamento familiar. É inaceitável que se responsabilize os imigrantes que procuram uma vida melhor, como tantos portugueses procuram uma vida melhor lá fora, pelos problemas do país para esconder as consequências da política de direita. Se a capacidade do país não é ilimitada, o acolhimento e a integração dos imigrantes é o caminho para uma verdadeira política humanista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu, na realidade, tinha questões sobre a comunicação social, uma das suas pastas. Vim até confirmar os seus pelouros, o ex-Ministro da Presidência, porque fiquei convencido que seria o Ministro da Imigração, porque realmente parece ser o alfa e ômega da sua pasta. Falou apenas disso em toda a sua longa intervenção. E deixe-me dizer-lhe que isso afetou-me. Afetou-me porque eu sou filho e neto de imigrantes e tenho muito orgulho na sua história. E deixe-me partilhar um bocadinho da minha história. O meu avô saiu sozinho para a França, analfabeto, de uma aldeia de Amarante. O meu avô deixou em Portugal a minha avó, a minha mãe bebé e um irmão mais velho. Apenas 2 anos depois se juntaram ao meu avô em França. Foram viver para um bairro de Lata, mas fizeram a sua vida, ajudaram a construir França e decidiram regressar e ajudaram a construir também o Portugal que temos hoje. Eu tenho muito orgulho nesta história, porque esta história que tem reagrupamento familiar, tem a integração, tem apoio social por parte do Estado francês no país de acolhimento, é a nossa história. É a história de Portugal, da nossa imigração e é a história que é o nosso legado e que hoje temos de ter em conta. Fazer da imigração o alfa e ômega de todos os problemas do país é não só falso, como é perigoso. E nós não vamos alinhar neste que parece ser o sabor dos tempos. O LIVRE não mudará 1 centímetro da sua posição no que diz respeito à defesa da decência e da dignidade de todos os imigrantes, porque como nós, são seres humanos. Nem heróis, nem santos, nem demónios, seres humanos com os seus falhanços, com os seus problemas, mas certamente também com as suas virtudes. No tempo que me resta, deixe-me então perguntar daquilo que lhe queria perguntar, que é também a sua responsabilidade. No programa de governo fala de combate à desinformação, mas depois pouco ou nada é dito de concreto. O que é que então nos quer trazer no que diz respeito ao combate à desinformação? E uma última pergunta, que também já tive a oportunidade de fazer na anterior legislatura, no que diz respeito à RTP. O anterior governo ficou conhecido por ter tentado retirar a publicidade da RTP, com isso enfraquecer a televisão pública. O Sr. Primeiro-Ministro ficou conhecido por, num lapso, acusar um jornalista da RTP quando era um jornalista da SIC que fazia perguntas, ao que parece, incómodas. Portanto, gostaria de saber como... Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Presidência, para responder, se faz favor. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Deputados Paula Santos e Jorge Pinto, muito obrigado pelas vossas questões. Muito rapidamente sobre a questão das questões que coloca sobre a comunicação social. Eu diria 2 linhas essenciais no combate à desinformação. Uma linha vermelha que é não introduzirmos censura. Em segundo lugar, o primeiro princípio é todos nós aqui, atores políticos, não sermos produtores de desinformação e muitas vezes os discursos de extremo, as acusações intolerantes, de parte a parte, constroem a desinformação. A RTP deve ser livre, imparcial e deve ser livre
imparcial e estar ao serviço da língua e da cultura portuguesa. Relativamente às questões que colocaram sobre a política de imigração. A história de que falou, que é a história de milhões de portugueses, é uma história que nos orgulha enquanto portugueses. Nesta bancada também há pessoas com experiência de emigração. E também por sabermos as dificuldades que uns enfrentaram e que outros não enfrentaram e foram recebidos com dignidade, que nós quisemos e queremos transformar este país num país que recebe com dignidade. Não era dignidade a situação em que viviam 440 mil há anos à espera de um documento. Não era uma situação de dignidade imigrantes que vieram de países lusófonos na promessa de um regime mais favorável e tinham um cartão que não era um cartão, era um papel, que tinha menos validade que a dos outros imigrantes e que não podiam sair e circular no espaço Schengen. Não era uma situação de dignidade ter crescido de 40 e poucos mil para 170 mil alunos estrangeiros nas escolas e não ter preparado as escolas portuguesas para, no processo de avaliação, de acompanhamento e de ensino de língua, dar a estas crianças uma oportunidade de se integrar na sociedade portuguesa. Senhor deputado e senhora deputada Paula Santos, claro que há um caminho entre as portas escancaradas que felizmente eu já parece ver-vos ter deixado cair e não insistirem na manifestação de interesse, e a loucura de alguns e a indignidade de alguns do afastamento massivo e das portas todas fechadas. Há um caminho de moderação e equilíbrio, que quer regras na chegada e que quer dignidade na integração. No reagrupamento familiar não é suspender, porque isso é, à luz da diretiva, ilegal. Quem o tentasse fazer chumbava num tribunal, mas é adequar o reagrupamento familiar e limitar o fluxo à nossa capacidade de integrar e a um tempo de estadia no território nacional. Na nacionalidade é transformar os requisitos laxistas que a maioria de esquerda Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos aos dois seguintes pedidos de esclarecimento. O primeiro é da Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, de facto não é muito normal ouvi-lo falar insistentemente de imigração como se fosse o alfa e o ômega da sua pasta, mas deixe-me só dizer-lhe que o maior fator de insegurança ou de sensação de insegurança das pessoas não é de facto a imigração. O maior fator de insegurança em Portugal é a extrema-direita. Ouça o diretor da Polícia Judiciária, veja o que é que hoje está a acontecer por um excelente trabalho da Polícia Judiciária, do desmantelamento de um grupo de neonazis muito perigoso. Não é normal um ator ser agredido, não é normal quem está a distribuir comida a sem-abrigos ser agredidos. Não é normal um deputado desta casa publicar um vídeo com cidadãos portugueses ou não, porque passou a ser um critério cromático para uma determinada direita a dizer é preciso limpar a Amadora. Isso é que não é normal, e não é normal o Sr. Ministro fazer uma simetria entre uma parte e outra parte do Parlamento. Sr. Ministro, queria lhe perguntar uma coisa. Qual foi o problema que o Sr. Ministro detectou com a Lei da Nacionalidade? Eu estudo a fundo esta matéria e não encontrei em nenhum estudo académico, em nenhum estudo recente, um problema com a Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade não é uma lei de imigração, como sabe. Uma coisa são as leis de imigração, outra coisa são as leis da nacionalidade. Qual foi o problema que detectou? Quais foram os estudos? E queria deixar aqui claro uma pergunta, porque o Sr. Primeiro-Ministro falou em perda de nacionalidade e têm sido vários jornalistas a telefonarem e todos os deputados a perguntarem o que é que se passa. Essa ideia já foi aqui trazida pelo Chega várias vezes e o PSD chumbou-a sempre e bem, porque, como sabe, é inconstitucional, não há perdas automáticas de nacionalidade, como é evidente, e a nacionalidade só se perde por vontade do próprio. Isso é absolutamente inconstitucional, como o PSD disse, 1, 2, 3 vezes, e, portanto, é absolutamente chegar ao nível zero, estarmos outra vez a discutir a possibilidade de uma sentença acessória de perda de nacionalidade e desta vez por ideia do Primeiro-Ministro. Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Só a favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro fala sobre o efeito de chamada, sobre a necessidade de pertença à comunidade nacional, ao domínio da língua. Eu fui a uma empresa turca ver o efeito de chamada para Portugal. Adquira o seu visto gold. Só tem que ficar em Portugal 14 dias a cada 2 anos. Adquira o seu visto gold por 500 mil euros de investimento e pode trazer toda a família, esposa, dependentes, marido. Adquira o seu visto gold e tem um caminho para a cidadania. 5 anos de residência conferida pelo visto gold e a cidadania é garantida. Isto é o efeito de chamada. Isto é o efeito de chamada de quem comprou direito à residência sem nunca viver em Portugal, sem nunca trabalhar em Portugal, aumentando o preço das casas e muitas vezes sem qualquer verificação do seu passado, do seu cadastro. Este é o efeito de chamada que o Chega apoiou, que o CDS apoiou, que o PSD apoiou e que o PS apoiou durante muito tempo. Senhor Ministro, nunca ficaremos a saber quão bem português fala Abramovich. Não sabemos, mas que tem a nacionalidade portuguesa, tem. Se fala bem português, está bem integrado em Portugal, ninguém sabe. Sabemos uma coisa, é verdade, há muitos imigrantes em Portugal porque não tiveram acesso à regularização, não vivem em condições dignas, mas trabalham e contribuem para o país. Digam-me, por favor, se aumenta a dignidade dessas pessoas, criando centros de detenção como se elas fossem criminosas, ou Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência para responder. Muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira e Sra. Deputada Mariana Mortágua. A primeira pergunta da Sra. Deputada Isabel Moreira permite-me comentar e responder, em resposta à sua pergunta, uma referência que fez à violência, insegurança e associações que fez e um elogio merecido à atuação das forças de segurança. Eu quero lhe responder desta forma. Toda a forma de ódio, de violência, todo o crime contra pessoas e os seus bens são condenáveis. A Justiça e as forças de segurança em Portugal devem ser apoiadas quando atuam contra um crime, quando atuam na defesa da lei. Não devem só ser apoiadas quando as vítimas são umas ou as vítimas e os agressores são outros. Nós defendemos uma justiça e uma segurança que é cega à cor da pele, é cega à orientação política, é cega à religião, é cega a esses fatores de natureza de quem é agressor e vítima. O crime deve ser combatido enquanto tal. E bom será ver sempre o Partido Socialista apoiar as forças de segurança sempre que previnem e atacam crime e não só às vezes e não só em partes do território nacional. Relativamente às questões que colocou sobre o alfa e ômega da imigração, que já creio que o Sr. Deputado Jorge Pinto colocou. Não é o único desafio que Portugal tem. Mas os senhores deputados não compreenderem que a maior transformação demográfica que o país viveu, provavelmente, nos últimos 2 séculos, seguramente desde que somos uma democracia, não é um dos temas mais importantes, não é só na vida das pessoas, na preocupação dos mais velhos e dos mais novos, das mulheres que andam na rua, dos idosos que têm que procurar transportes públicos. Não é só a preocupação das pessoas com razão ou sem razão para estarem intranquilas. É um desafio monumental para o país. Depois de uma transformação demográfica desta, sim, a política de imigração tornou-se um desafio para décadas, com efeitos para décadas. Relativamente ao tema da perda de nacionalidade, para que sejamos claros, não há perdas de nacionalidade nem sanções automáticas. São sempre sanções acessórias decididas por um juiz. A lei que fixa direitos e condições deve fixar o direito e as condições para a atribuição e o exercício desses direitos, do princípio ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar a um período de intervenção.